Bastante. Olha, primeira coisa, eu quero justificar a palestra. Seria uma outra pessoa, um convidado, ex-professor da COP, atualmente é diretor na Vale, e vinha falar aqui sobre as pesquisas de mineração da Vale. Mas ele ontem foi anunciado que ele tinha um problema médico, vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica, nada grave. E para não deixar vocês aqui sem nenhuma atividade, eu peguei essa palestra, que foi uma palestra que eu tinha apresentado em dezembro do ano passado, na abertura de um simpósio no Amapá. E aí, como isso aqui, eu acho que é interessante vocês conhecerem uma coisa que foi da PUC, uma pesquisa bem sucedida sobre pneus. Engenharia com pneus é o título. Bom, então é isso. Agradeço a presença de todos. Desculpe aí, por causa até dessa mudança, não houve uma divulgação com antecedência. Bom, muito bem. Então vamos lá, vou começar colocando em contexto o problema dos pneus. Pneus usados são resíduos sólidos em grande quantidade aqui nas grandes cidades, né? E tem dois problemas. Primeiro é o problema que eles não se decompõem facilmente, não são biodegradáveis. E o segundo é o problema do descarte. O que se faz com os pneus? Então, eles são de difícil densificação, até pelo formato e pela rigidez dos pneus, e acabam ocupando depósitos de descarte de grande volume. Bom, para a gente ter uma ideia, dados de 2005, que é quando a gente estava terminando essa pesquisa. O Rio de Janeiro produz 5 milhões de pneus por ano, pelo menos naquela época. Não deve ter mudado tanto. A tendência é piorar, né? O Brasil, 45 milhões, tem 5 indústrias de pneus. Os Estados Unidos, 280 milhões. O mundo, 800 milhões. E só no ano 2005, 300 milhões foram descartados, jogados fora. E como é que se descarta os pneus? Então vamos lá. Isso aqui é na Espanha, na Europa. Vou mostrar fotos de países de primeiro mundo. Aqui no Brasil é pior, né? Então na Espanha, olha só como é que são descartados os pneus. Nos Estados Unidos, em 2005, tinham 190 milhões de pneus estimados jogados assim na natureza como esses. E pneus tem de todas as dimensões, né? Pneus de caminhão, de avião, de carro. Então é um problema isso. E é um material altamente inflamável. Vocês sabem que quando a gente tem manifestações, a primeira coisa que o pessoal faz é queimar pneus no meio da estrada. Esse aqui foi no Canadá, em Ontário, perto de Toronto, em Hagersville, e ficou queimando durante uma semana, porque os bombeiros não conseguiam apagar. Saiu em tudo que é jornal na época, 91. Olha só a tragédia, poluição, etc. Bom, quando não descarta ao ar livre, descarta nos rios, né? Então, eu peguei aqui, como eu estava indo lá para o Amapá, uma foto do Rio Amazonas, outubro de 2017. Olha só, na época, o Rio Amazonas, lá na região do Amapá, é influenciado pela maré, porque é quase foz. E aí, quando baixa a maré, olha só, os pneus, quantos pneus que vêm boiando pelo Rio Amazonas. É um absurdo isso, né? Então, em São Paulo, só no Rio Tietê,
nesses 4 anos aqui, 120 mil pneus foram recolhidos do rio Tietê. Isso aqui é o Amazonas, mas o Tietê também não fica atrás. Bom, esse é o primeiro problema. Agora, o nosso ambiente aqui no Rio de Janeiro, como vocês sabem, né, é uma cidade espremida entre as montanhas e o mar. E por causa disso, a gente vai subindo as encostas, vai ocupando os espaços disponíveis ou inventando espaços. E aí, por causa disso, nós temos o problema dos escorregamentos. Essa foto aqui, a da esquerda, é um escorregamento que teve em São Conrado, na rua Capuri, em frente ao shopping Fashion Mall, nos anos 80. E esse aqui foi um escorregamento em Angra dos Reis, no Réveillon de 2010. Né? Vocês devem lembrar disso. Muito bem. Aí lá em Angra dos Reis teve vários escorregamentos. Esse aqui, o principal deles, nós temos que fazer obras de estabilização. Né? Essa aqui é uma obra de gabiões, um super muro de gabiões, muro pesado para estabilizar isso aqui e proteger a comunidade aqui embaixo. Antes, aqui no Rio, nós tivemos essas obras bonitas, né, na base do Corcovado, de fazer aqui esses contrafortes ancorados na rocha para segurar esse bloco, que é bem embaixo do mirante. Quem está lá no mirante nem sabe que tem esse problema. Né? Tinha, agora foi resolvido. Isso aqui foi na década de 60. Bom, então a GeoRio, que é o órgão, né, que cuida das nossas encostas aqui no Rio de Janeiro, tem esse gráfico sobre custos. Nós gastávamos cerca de 40 a 50, tipicamente 50 milhões por ano de dólares. Muito dinheiro em obras para segurar as nossas encostas. E é por isso que nós temos tido bem menos problemas com as encostas aqui no Rio, porque teve muito investimento nisso. Muito bem, então vamos procurar alternativas ao descarte, que nós já vimos que é problemático, dos pneus. As principais alternativas são os 3 R's: redução, reciclagem e reuso de pneus. Quer dizer, o pneu usado é longe de ser uma coisa sem utilidade. Isso é uma campanha nos Estados Unidos. Né? Muito bem, então vamos ver pneus e engenharia, que é o tema da nossa conversa aqui hoje. Tem vários tipos de uso em engenharia possíveis. Eu vou detalhar alguns deles ao longo aqui da minha fala. Então, só no ano 2000, nós usamos no mundo 30 milhões de pneus em obras de engenharia. Essas várias tipos de obras que nós estamos citando aí. Por que se usa pneu? Porque o pneu usado tem um custo praticamente zero. E segundo, pela eficiência mecânica, o pneu é um material muito resistente, principalmente o pneu careca, vamos dizer assim, o pneu já desgastado pela rodagem no automóvel, ou enfim, nas rodovias. Então, a primeira das utilizações é uma barreira de impacto nas corridas de automóvel antigas e até as atuais, né? Como a gente vê na televisão, agora estão pintando os pneus mais coloridos para ficar mais bonitinho. Mas isso era antigamente. A coisa moderna agora é usar pneus triturados dentro de sacos plásticos de polietileno, o polipropileno, para poder então fazer as barreiras. Em vez de usar o pneu inteiro em pilhas, esses sacos são coisa mais moderna. Eventualmente nós usamos os pneus para atracação, né, para defesas marítimas ou fluviais, enfim, rios, protegendo cais. O barco também tem os seus pneus. As defesas mais modernas são assim, um saco cheio de pneu triturado
saco de plástico, com os pneus amarrados em volta, e eles seriam colocados verticais aqui. É o que está se usando mais modernamente. Mas, enfim, pneu tem muito uso nessa linha de proteger a atracação de navios. E nós, na engenharia civil, podemos usar pneu em uma outro tipo de utilização menos conhecida, talvez. Imagina essa encosta aqui com escorregamento visível, perigoso. Em vez de fazer uma obra de contenção, pode-se conviver com deslizamentos, com escorregamento, fazendo a estrada passar por dentro de um túnel, chamado túnel falso. E o escorregamento passa por cima. Para proteger o teto desse túnel, então se coloca pneus. Então, quando cai o material todo, os blocos, os pneus amortecem. Então, é uma proteção de uma estrutura de concreto, por exemplo. E a estrada continua sem problema aqui por baixo, pode deixar o escorregamento passar por cima. É uma técnica, uma opção de convivência com o deslizamento. Outra utilização foi tentada colocar os pneus no fundo do mar para criar condições para vida marinha, para peixes. Seriam os arrecifes artificiais. Isso foi tentado nos Estados Unidos. Os pneus eram uma maneira de usar pneu, melhorando a fauna marítima e descartando os pneus sem ser suscetíveis a incêndio, né? Mas isso não deu certo. Eles tiveram que recolher todos os pneus, isso aqui é em Miami, sul da Flórida, e levar de volta para aterros no continente. Não deu certo, esperaram uns 3 ou 4 anos, nenhum peixe chegou lá. Os peixes acharam que aquilo era uma coisa, não estavam querendo pescar ele, então foi embora. E aí recolheram todos os pneus usando as balsas, gastaram um dinheirão e não deu certo. Muito bem, podemos usar pneus em residências de baixo custo, muito comum na América Latina, como vários países estão sendo mostrados aqui. A gente faria as paredes, a janela, com pneus usados. Os pneus são nivelados, tudo direitinho, construído com boa técnica. E aqui a gente vê, então, o pessoal fazendo o piso do quarto, né? Vocês veem que fica direitinho. Quer dizer, a casa é toda feita com pneus usados. Eventualmente, pode-se usar até colocar as latinhas, em vez de descartar, mais um outro tipo de resíduo a ser usado na confecção das paredes e das casas. Isso foi nos Estados Unidos. Tem a indicação da onde é, não, mas o local que usou muito isso foi o Novo México, lá nos Estados Unidos. E a casa está pronta, cheia de pneus aí por dentro. Aqui, Novo México. E os pneus podem ser também formando varandas externas, como nós estamos vendo aqui, que é barato e resolve o problema. Aqui no Brasil, interior de São Paulo, Botucatu, tivemos pneus usados para chegar ao acesso à residência. Na Nicarágua, aqui seria um aterro que recebeu uma piscina, um tanquezinho de lazer, né? Então tem várias utilidades, como vocês estão vendo. Nas residências pode ser usado para decoração. Olha, um pneu podia ser colocado aqui no teto, fazer uma coisa assim mais, coisa de arquiteto, né? Mais bonitinha. Eventualmente pneus sendo usados na decoração da casa, né? No mobiliário. Aqui é um pneu, virou uma poltrona, forrada com almofadas, etc. Aqui é outro pneu, virou mesa. E o pneu pode ser usado com a borracha
triturada para fazer telhas e tijolos. Então tem muito uso para residência, baixo custo. Eventualmente até para o nosso vestuário. O meu cinto não é de pneu, mas podia ser. Pode usar sapatos de pneus, sandálias, etc. Tudo feito com pneu. Isso, obviamente, vem lá da China, né? A China usa muito isso. Bom, o problema do pneu é a coleta, porque você não consegue levar os pneus para serem triturados de maneira fácil. Então, aqui é no Mato Grosso do Sul, Taquaraçu, a prefeitura disponibilizou um caminhão e ia buscar os pneus onde eles estivessem. Aqui a quantidade de pneus que foi usada em toneladas, 320 milhões de toneladas em um ano, muito pneu, né? Recolhendo assim, de uma maneira pouco eficiente. E aí os pneus devem ser triturados. Aqui o material triturado, aqui já uma pilha de pneu triturado, para ser usado em algumas das aplicações. Tem que se retirar o aço, que reforça os pneus, pode ser reutilizado, e o material borracha vai ser triturado. E aí ele é triturado assim, ó, entra nas grandes máquinas trituradoras e pronto, e vira aquilo. Essas máquinas são americanas, chamadas de tubarões de trituradores de pneus, de lixo, no caso pneu. Então a caçamba vem o guindaste, joga o pneu aqui dentro daquilo que a gente viu aqui, e aí ele é triturado e vira uma pilha de material assim para ser usado como se fosse material de construção. Ou para barreiras acústicas, muito usado na América do Norte. Isso aqui é uma estrada lá na América do Norte, vocês veem, o pneu triturado enche esses painéis, 20 centímetros, um palmo cada um, né? Com cimento e aditivo. Nesses 5 anos lá na América do Norte foram usados 700 mil metros cúbicos de muros desse tipo, barreira, para proteger condomínios que fiquem do outro lado, quer dizer, residências, evitar a poluição sonora para as residências causada pelas nossas estradas. Então isso tem sido muito usado lá, como estamos vendo aqui. E o pneu triturado pode ser usado em hipódromos, prados. Ele colocado assim no chão para forrar o chão é muito confortável para os cavalos. E os cavalos gostam muito, melhor do que um cimento e uma coisa mais limpa do que terra, né? Do que solo batido. Mas na infraestrutura pode ser usado também. Nós temos aqui pneu triturado sendo usado para fazer aterro leve. Ele é muito mais leve que o solo e muita vantagem do ponto de vista de engenharia para não causar peso nas regiões de mangue, onde o solo iria afundar. Todos nós sabemos, eu estou falando que tem não geotécnicos aqui presentes, tem que tomar cuidado para não ficar falando muito jargão geotécnico. Mas, enfim, pode ser usado para aterros leves. E aí eles são tratados como se fosse solo, rolos compactadores para densificar, rolos lisos vibratórios, densifica o pneu triturado. E foi usado, então, numa freeway em Minnesota, um trecho de 300 metros experimental, em que eles consumiram 300 mil pneus triturados dessa maneira. A seção da estrada era assim, vocês veem aqui a camada de pneus, 15 pés, quer dizer, 5 metros de espessura, em vez de ser solo, uma coisa bem mais leve. E aqui embaixo, um mangue, né? Solo muito mole. Então, menos peso, protege melhor o pavimento asfáltico lá em cima. Menos deformações, menos ondulações na estrada. Bom, também no encontro de pontes, quando a ponte já está pronta,
nós sabemos que se fizermos um aterro de acesso à ponte com material solo, em região de mangue, vai haver a compressão, as deformações do terreno na vertical, e aí vai empurrar horizontalmente as estacas, os pilares da ponte, pode derrubar a ponte. Então, quando a ponte já está pronta, uma das soluções é fazer o aterro de aproximação com pneus compactados, dessa maneira que eu falei. Tem sido usado. Bom, na parte de pesquisa, em relação a pavimentos, os pioneiros foram a Federal de Santa Catarina, usando o pneu triturado para asfalto, com borracha. Melhoria de estradas com as ondulações que eu mencionei. Então é chamado asfalto borracha, foi usado depois em Belo Horizonte também, e lá no Rio Grande do Sul. Mas a origem foi em Santa Catarina. Foi usado até no Paraná, em Itaipu. A estrada lá de Itaipu foi feita com asfalto borracha, desse tipo. E o cartódromo de Santa Catarina, lá perto de Florianópolis, também foi usado o asfalto borracha. Muito bem. Mas vamos usar os pneus agora para muros. A Martinica, que é uma Caribe, né, francês, possessão da França, foi o primeiro país aqui na América Latina a usar pneus para segurar muro de contenção de uma estrada. Então tem aqui algumas fotos, os pneus sendo preenchidos com solo, vão subindo e fica uma espécie de um muro de gravidade. Vamos falar sobre isso em detalhe já já. Aqui, no Rio de Janeiro, no Brasil, nós usamos isso pela primeira vez, aqui com a orientação da PUC, na comunidade de Jequiá, que é na Ilha do Governador. Os pneus foram feitos um muro do tipo da Martinica, da França. Na França chama pneu sol, que é pneu solo. Isso aí, para conter a erosão, aqui no fundo da Bahia, né, lá na Ilha do Governador, quando a maré subia, erodia aqui e vamos dizer, a avenida principal aqui da comunidade era toda erodida, tinha problema. Aí nós sugerimos como fazer, mas o pessoal fez meio de qualquer maneira. Vocês veem que está muito frouxo aqui a amarração, não ficou muito bom. E aí nós resolvemos fazer uma pesquisa sobre isso. Essa pesquisa foi de 95 a 2000, o principal dela. A ideia era usar para estabilização de encostas, que era o nosso problema aqui no Rio. Então fizemos um convênio com a GeoRio e com a Universidade de Ottawa, no Canadá, com financiamento do governo canadense. Financiamento a fundo perdido, porque o Brasil era um país que merecia esse financiamento. Terceiro mundo tem vantagens, às vezes. A fundo perdido. Muito bem, então nós pegamos um terreno com a GeoRio, lá em Jacarepaguá, e fizemos um projeto de um muro experimental. O muro foi dividido em 4 seções, nós estamos vendo aqui, instrumentadas. Estão aqui os vários tipos de instrumento. Isso aqui é uma visão em planta do aterro. Aqui seria a encosta, que está sendo estabilizado. Vamos ver em detalhe. A pesquisa, então, queria entender qual era a melhor maneira de amarrar os pneus. Nós vimos que lá em Jequiá não tinha dado certo com aqueles arames, então fizemos umas seções de corda, outras de arame, para poder comparar. O resto tudo igual. Fizemos o pneu com largura maior e largura bem esbelta, se bem que aqui, quanto mais pneu a gente usar, melhor, em princípio. Mas nós queríamos ver a diferença da geometria do muro. E pneus cortados ou inteiros. Vou já falar o que é um pneu cortado. Aqui.
Pneu cortado é isso. A gente tira essa capa superior do pneu, é cortado, e para não gerar outro tipo de resíduo, essa parte que era cortada é jogada aqui dentro. E o pneu fica como um vaso, né, para ser preenchido com solo. Esse aqui é mais difícil de preencher porque tem que entrar aqui na cavidade. Então, o pneu cortado é o pneu inteiro. E a gente queria ver a diferença. Muito bem. As seções transversais que eu falei que tinham larguras diferentes, as 3 seções principais eram seções com a base 6 pneus, cada pneu é pneu de carro. Só usamos pneu de automóvel nessa pesquisa, que tem uns 60 centímetros de largura. Então, 6 pneus é 3,60 metros de base. E aí vai diminuindo, como todo muro de gravidade, diminuindo a seção. E aqui atrás, então, o aterro, uma sobrecarga para piorar as condições, e aqui a encosta a ser estabilizada. Então, tivemos seção com pneu inteiro com corda, pneu cortado com corda e pneu cortado com arame. E eu falei da geometria do muro, queríamos ver se um muro com 3 pneus já resolveria o problema. Quer dizer, um muro com 6 a 4 pneus, variando ao longo da altura. O muro tem 4 metros de altura e 2 metros de sobrecarga. Muro de 6 metros, 2 andares de altura. Mesma coisa aqui, 4 com 2, mesma seção, só que menos pneus, para saber se o pneu resolveria só com 3. Muito bem. Como é que constrói isso? Prepara a fundação, regularização, né, da fundação, e vai colocando os pneus. Aqui já são as instrumentações que vão ficando dentro. E depois, então, os pneus são amarrados. Isso aqui é o pneu amarrado com corda de polipropileno, porque a corda convencional, essas cordas comuns, baratas, elas decompõem rapidamente no meio ambiente. A de polipropileno é mais durável, mas é mais cara. Mas a gente queria experimentar para comparar. Algumas das seções eram com arame. E aí vem então e coloca o solo. Como era a GeoRio, ela disponibilizou um equipamento de grande porte para trazer o solo e espalhar. Mas isso é manualmente que é espalhado. Isso é ideal para comunidades, né, debaixo de nossas favelas, estabilizar as encostas, porque dá emprego para o pessoal de lá e não precisa de muita formação técnica, né, para espalhar o solo. E aí fazer a compactação, a densificação, como estamos vendo aqui, com uma placa simples. O cara levanta e abaixa a placa e vai densificando o solo dentro do pneu. Aqui já não é uma placa, é um cubo pesado, cheio de solo para dar peso, para densificar. E aí está o pneu já no final da construção, com a sobrecarga, 4 metros de altura, 2 de sobrecarga, e as instrumentações saindo lá, para a gente saber as deformações que esse pneu sofre por causa da sobrecarga. E aqui está a encosta que a gente queria estabilizar dentro da pesquisa com a GeoRio. Pegamos uma encosta que tinha problema, perto de uma comunidade, e fizemos. Está aqui, ó, pneu já pronto. Lá em cima tinha outras atividades que não vem ao caso hoje aqui. Tudo pesquisa. Foram teses de mestrado e doutorado aqui. Bom, e a face, então, do muro? Vocês podem dizer, ué, mas o problema é que pode pegar fogo, né? Alguém pode chegar lá e tacar fogo no pneu. Bom, se fizer isso, vai realmente derreter a face externa. O fogo não vai propagar para dentro, porque é com solo, precisa de oxigênio para o fogo se propagar. Não teria esse problema. Mas, de qualquer maneira, nós
testamos.